De Campinas, Enzo Orliani. 2h16 e a abstenção, né, que o Enzo disse na reportagem, foi da vereadora Paola Miguel, do PT. Ela está em contato com a gente ao vivo aqui no Estúdio CBN. Vereadora Paola, muito boa tarde. Obrigado por nos atender aqui no Estúdio CBN. Boa tarde. Para mim é um grande prazer estar aqui no Estúdio CBN. Vereadora, a senhora fez parte... Eu até... quando fomos marcar a entrevista, eu chamei de você, né, pelo fato de ser muito jovem, né? Precisa chamá-la de senhora ou não? Não, pode, sinta-se à vontade, né? A gente tem, isso é a norma da casa, né? Toda vereadora, vereador deve ser tratada como senhora, vossa excelência, e todos esses termos, mas acho que a gente pode ter uma aproximação, é sempre fundamental não ter essa distância com o povo campineiro. Exatamente. E eu escolhi, né, entre os 33 vereadores para conversar com a gente, exatamente você, porque fez parte da CPI, né, e já se absteve quando o relatório foi apresentado pelo vereador Major Jaime, e ontem mais uma vez se absteve, né, na votação aí de 32 vereadores, já que o presidente da casa não vota, né? Queria que você explicasse, vereadora, o motivo dessa abstenção, o que faltou para esse relatório ter, na sua opinião, uma validade, o que aconteceu nessa investigação da CPI? Marco, eu acho que a gente precisa recapitular, né, o que foram esses 6, 7 meses de CPI, né? Não dá pra gente ignorar todo o processo. E acho que a falha está justamente nisso, da gente não ter tido condições de investigar o caso a fundo. Eu, em diversos momentos, eu pontuei isso como membro da CPI, né, que a gente não se antecipou com relação à ausência do Rafael Creato, perdão. Também a gente não se antecipou com a ausência do vereador, né? A gente fez uma série de oitivas, né, de quadros técnicos que não acrescentaram ao processo da CPI. Então, basicamente, o relatório, ele encaminha para o Ministério Público aquilo que a gente recebeu dele, né? Que são a análise dos áudios, né? Com algumas transcrições e tudo mais, mas a gente encaminha para ele aquilo que a gente já tinha recebido. E aí, no caso, faltou consistência, então, na sua opinião? Acho que faltou consistência na condução da CPI, né? Então, o relatório, eu acho que ele é uma peça de propaganda da extrema-direita, né? A gente tem até ali a formação, né, propriamente dita, do vereador Major Jaime, que é o relator, né? Ele cita na CPI, né? Ele formado em Barro Branco, né? E com princípios. Então, acho que também tem essa questão fundamental para a gente levar em consideração. Mas, de novo, eu acredito que o método, né? O processo, né? A CPI é uma comissão processante de investigação. E eu acredito que ela não investigou. E isso por falta de instrumentos, foi porque ficou de mãos atadas para, por exemplo, o Rafael Creato, que você citou, né, que era o nome, talvez, aí dos investigados de mais destaque, mas principalmente do próprio vereador Zé Carlos, colega de vocês na Câmara, que também se recusou a prestar depoimento? Eu acredito, né, que não tenha tido interesse em trazer a plena transparência que a cidade de Campinas necessitava. Então, a gente teve tem até um momento da CPI que o presidente, né, faz uma reunião secreta com a possível testemunha, né, ele sozinho, né, secreta. Então, eu acredito que esse método utilizado, que não é um método diferente utilizado, por exemplo, para tentar caçar o mandato da vereadora Duda Hidalgo, de Ribeirão Preto, que quiseram, inclusive, utilizar um dia que ela não estava utilizando o carro oficial para, assim, incriminá-la, ou até mesmo quando a gente fala do Matheus Siqueira, de Cerqueira César, que perdeu os direitos políticos por fazer uma fiscalização numa escola no momento da pandemia, e por isso ele perdeu o mandato, ou quando a gente fala, por exemplo, do Renato Freitas, que foi cassado por ter sido convidado a entrar dentro de uma igreja, né, e por isso ele foi perseguido.
Então, eu acredito que é muito necessário a gente, de fato, investigar e não utilizar esses métodos já que as coisas estão dadas e está tudo certo. Porque a CPI, ela não, por não ter criado nenhuma prova nova, se a gente tivesse aberto, né, se tivesse tido um pedido de CP anterior à CPI e agora, não tem um fato novo para apresentar ali. Então, qual que foi o papel que a CPI se propôs? Quais são as novas características, né? O que ela trouxe para a transparência de Campinas? E para mim, essa é a principal falha dela. Eu acredito que os atores já tinham ali as suas respostas e o presidente da CPI falou isso o tempo todo, né? E ele já sabia o que ele queria, ele sabia onde ele queria chegar, ele sabia como as coisas queriam ser conduzidas, e por isso eu acredito que ele não avançou na investigação e impediu muitas vezes que a gente avançasse também. Então, uma espécie, vamos dizer assim, de pré-condenação. Na sua visão, a CPI já começou com o resultado pronto? Eu não posso falar pelos outros atores, né? Eu não tinha um resultado pronto com relação à CPI, né? Acredito muito que o Ministério Público mandou a gente, mas eu acho que o método de condução da CPI impediu que a gente investigasse de fato. Ela não tinha interesse em trazer transparência, de encontrar os atores, né, de identificar o que estava acontecendo dentro da casa. Ela não tinha esse método, né? E, de novo, assim, esse é o mesmo método utilizado para condenar e tirar o mandato, muitas vezes, muito mais rapidamente do que foi esse processo, de companheiros de esquerda. Né? É o mesmo método utilizado. Você já começa com o resultado, né? Você já tem o papel de investigar, mas você já o condena. Que é uma das coisas que a gente tem visto no último período, que é justamente sobre a distorção do papel das investigações que a gente tem tido no Brasil, principalmente contra os mandatos de esquerda. Eu vou até recapitular, e você tem a memória melhor que a minha. Eu estava lá na eleição do presidente da CPI, que ainda foi aqui no Teatro Bento Quirino, né? Não tinha voltado a Câmara para a sede ainda. O seu voto para a presidência da CPI foi em Paulo Búfalo, né? Na verdade, foi a presidência a gente não vota, né? Quem é o presidente da CPI é o autor do requerimento da própria. Foi, né? A relatoria, perdão. Isso mesmo. A relatoria, eu votei no vereador Paulo Búfalo, porque eu acredito que a gente acredito que o vereador tem a capacidade ali de fazer os apontamentos, até mesmo com relação ao código de ética dentro da casa, que é uma das coisas que eu também apontei no meu primeiro voto, quando a gente teve a finalização do relatório. E acredito que os outros não tenham esse mesmo entendimento, né? Então o meu voto foi, sim, no vereador Paulo Búfalo. Você crê que seria diferente se tivesse com os vereadores da esquerda, e que a gente pode até dizer oposição ao governo Dário? Eu acredito que a gente tem um compromisso maior da garantia da ampla defesa. Eu acredito que a gente teria conduzido o processo de uma maneira diferente. A gente teria trazido apontamentos sobre também os contratos, né? Como que a gente poderia melhorar a transparência nos contratos? Como que a gente poderia fazer com que aquele tipo de coisa não se repetisse dentro da Câmara, né? Não só esperar que o próximo presidente tivesse uma brilhante ideia, né? De criar uma comissão como está sendo feita agora. Então, eu acredito que a gente poderia apontar no relatório procedimentos que, de fato, mudariam a vida da Câmara, e não um relatório que simplesmente se presta a ficar retomando aquilo que o Ministério Público tinha e que todo o público, inclusive a CBN, teve acesso anterior à CPI.
Vereador, até para a população entender, né? Claro, porque a gente está falando da rejeição do relatório e tem muita gente aqui criticando, né? O pessoal cita até, tenho vergonha dos políticos, isso aqui deu pizza. Até em respostas anteriores suas e nos discursos ontem na Câmara, até para deixar claro para a população, a rejeição do relatório da CPI não significa que a investigação tenha parado, né? Existem outras etapas agora para que se possa seguir nessa investigação e, quem sabe, até chegar a uma comissão processante, se for o caso, né? Ninguém está acusando aqui o vereador Zé Carlos, mas sim colocando regimentalmente como acontece. Queria que você explicasse, né, para os nossos ouvintes quais são os próximos passos e se a rejeição do relatório tem alguma interferência numa possível comissão processante ou não. Não, eu acho excelente pergunta, né? Uma coisa que ficou muito... eu acho que uma coisa que faltou, né, de compreensão é como que funciona os processos internos da casa. A CPI, né, o relatório, ele apontava uma possível abertura de CP, né? O relatório sendo rejeitado não impede que a CP seja criada. Então, a CP, para ela ser criada, né, qualquer munícipe pode apresentar uma denúncia para a Câmara. E a minha principal crítica, e por isso a abstenção, nesse relatório, é que se a gente tivesse, se algum munícipe tivesse apresentado isso no primeiro dia onde o áudio apareceu na televisão, ou hoje, são os mesmos elementos, né? Então, a CPI não se prestou a nada. Então, qualquer munícipe hoje pode apresentar um pedido de abertura de CP que vai ser lido, analisado e votado. O relatório, a única coisa que ele fazia era de encaminhar para o Ministério Público esse acúmulo de oitivas que a gente fez juntamente com os áudios. Oitivas que muitas vezes também foram realizadas pelo Ministério Público e os áudios que a gente recebeu do próprio Ministério Público, né? Sem nenhuma novidade. Bom, então está feita a explicação. Paula Miguel, vereadora de Campinas, do PT, que se absteve, né, tanto na comissão quanto na votação de ontem na Câmara, explicando os motivos dessa abstenção e os próximos passos dessa investigação de possíveis fraudes em contratos da Câmara. Muito obrigado pela participação, vereadora. Uma boa tarde. Eu agradeço. Eu acho que a gente precisa sempre ter em mente que nenhum inocente pode ser culpabilizado, mas também nenhum culpado pode ser inocentado. Então, que as investigações continuem para que a gente consiga encontrar a verdade do que acontece na Câmara de Campinas. Muito obrigado. Agora são 2h29, está na hora do Repórter CBN já, então depois coloca o som do bicho aí na volta. CBN, Central Brasileira de Notícias.